Eu quero ministrar hoje como palestrante e não como pastor da igreja. Quero fazer os agradecimentos ao jovem líder com este bigode todo imponente, ao Rainan, carinhosamente, meu filho. Deus abençoe os demais líderes, inclusive que recebeu posse hoje. Deus abençoe de uma forma toda especial e nós estamos felizes por isso. Também quero agradecer a presença do nosso muito querido amigo, filhão, Ezequias e irmã Danila, lá de Moradias, Paraná. Mais de 10 anos servimos juntos. Que alegria ver o que Deus está fazendo na vida de vocês. Hoje é o nosso segundo líder da Uniade do Campo em Curitiba. Louvamos a Deus pela vossa vida. Ter aqui o nobre companheiro, o pastor Paulo Kramer. A casa é sua, a casa é do Pai. Prazer grande recebê-lo, o senhor aqui. Alegria grande e os adolescentes que acompanham. Carinhosamente, todos os nossos adolescentes, eu quero abraçá-lo. Um abraço carinhoso de pastor nesta noite. Deus abençoe de uma forma especial. Ainda quero fazer uma deferência enquanto aquela adolescente, a jovem adolescente, ministrava aqui. Fiquei muito feliz, como os nossos adolescentes aqui da casa, sabe bem disso, irmão Júnior? O prazer que temos em ver adolescentes ministrando, seja ministrando louvor, seja ministrando na música, seja ministrando a palavra. Isto é maravilhoso. Eu quero dar uma palavra de incentivo aos nossos adolescentes, os demais, meninos e meninas, moços e moças. Se inspire, tal como ela deu esta palavra. Ore Deus, no próximo encontro quero ser eu, Senhor. Me use. Deus vai tocar no coração da liderança e vai fazer as coisas acontecerem. Eu estou muito esperançoso como pastor por esta geração de adolescentes. Deus abençoe de uma forma muito especial. Mas nós vamos à palavra, quando o irmão Rainan nos convidou para falar. Esta semana Deus me deu uma palavra particular. Eu quero compartilhar com todos aqui. E vou fazer um convite a todos que estão no santuário de 100 anos abaixo. Sentir-se como adolescente diante de Deus nesta noite. Estejam em pé, por gentileza. Abre comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos ler o versículo 13 a seguir. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16, versículo 13 a seguir. Enquanto os irmãos encontrem, quero dizer que este ambiente, esta ambiência espiritual está propícia e oportuna para Jesus batizar com o Espírito Santo. Aleluia! Há uma graça muito especial e às vezes dá vontade da gente saltar, pular, bater palma. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo, batismo e dons espirituais da parte do Senhor. Capítulo 16, versículo 13, a seguir diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ou os homens ser o filho do homem? 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. 15. Mas vós, continuou ele, Jesus, dizendo: Quem dizeis vós que eu sou? Quem dizeis vós que eu sou? Amém. Tomai assento adorando a Jesus. Eu quero meditar rapidamente convosco
aproveitando deste momento do mover do Espírito, do que já ouvimos aqui, a palavra que já foi ministrada, os louvores e este momento de adoração que nós estamos sentindo e ministrando na presença do Espírito Santo. Eu quero acrescentar a isso a mensagem que Deus me deu para compartilhar, para ministrar, para profetizar esta noite. Quem Jesus perguntou, e quando ele faz pergunta não é para ficar sabendo, é para causar reflexão em quem ou a quem ele dirige a pergunta. Desde o Éden, quando Deus pergunta, Adão, onde estás? É evidente que Deus sabia onde ele estava. É evidente que Deus pergunta a Jeremias o que vês. A pergunta de Deus sempre é reflexiva e diz respeito a nós. E quando ele pergunta, ele já tem uma resposta. E na sua resposta, ele tem uma promessa. E o tema é, Jesus pergunta, e vós? Mas, vós quem dizeis que eu sou? E a pergunta de Jesus é, o que eu sou para vós? No caso, os discípulos. E o tema é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para cada um de nós adolescentes de 100 anos abaixo? Quem é Jesus? Eu quero, a título de reflexão, eu quero fazer com o líder aqui da regional e gostaria que todos o fizessem com quem estava ao lado, pegando na mão assim e pergunta a ele, quem é Jesus para você? Nós acabamos de cantar Yeshua, em hebraico, que em grego é Jesus, Jesus, Christos, ou Marcian, do hebraico, ungido. Acabamos de cantar Yeshua. Glória! Aleluia! Me chama a atenção, e eu disse que quando Deus pergunta, não é para ficar sabendo, porque ele é sapientíssimo, portador das onisciência, onipotência, onipresença e onividência. Ele vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, está presente em todos os lugares. Ele é o grande eu sou. Mas quando ele pergunta, ele tem uma promessa. Ele leva-nos a uma reflexão e nos conduz a uma promessa. Nós já perguntamos didaticamente, propositalmente, quem é Jesus para você? Vamos entrar então na mensagem. O texto bíblico começa historicamente dizendo que Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, destacando aquela Cesareia em relação à marítima. E propositalmente, Jesus disse no versículo 13 aos seus discípulos, guarde isso, Jesus dirigiu uma pergunta aos discípulos. A pergunta foi coletiva, mas a resposta foi individual. E me chama a atenção, me vem ao coração, dentro desta reflexão, que Jesus pergunta aos seus discípulos, por quê? Porque Jesus, depois de anos, ele já estava próximo a 2 anos e meio, virando para o 3º ano, já indo para o final do seu ministério. Por que ele pergunta aos discípulos? Afinal de contas, os seus discípulos ainda não conheciam ele? Pastor, eu já conheço Jesus. Então vamos mergulhar.
Quando então Jesus os conduz a uma reflexão. Quem diz os homens? Na corrigida, na atualizada, o povo. Quem ele diz que eu sou? A menina que ministrou aqui, a adolescente, a jovem, perdão, ela usou um termo, o Yahvé. E justamente, eu estava me lembrando do termo Yahvé, que é traduzido na nossa Bíblia por Jeová, é o tetragrama, quatro letras, impronunciável, que aparece já no capítulo 1 de Gênesis. O Yud, o Rei, o Vav e o Rei, Yahvé. Aí adicionaram, como no hebraico tem 22 grafemas, 22 letras, mas não tem J, tem Yud. No grego, tanto quanto, tem 24 grafemas e não tem J, tem Iota. Por isso, Iesus, que chamamos de Jesus, e em hebraico, Yeshua, o Messias, o enviado. Justamente o eu sou. Aí Jesus pergunta, quem eles diz que eu sou? E eu estou usando aqui uma Bíblia interlinear, português e grego. A pergunta de Jesus é: Lego, ego. Ego é eu. Em português nós temos 6 pessoas: eu, tu, ele, nós, vós e eles. Eu, a primeira pessoa do português. Do grego é ego, do hebraico é anim, eu. Aí ele está perguntando, o que diz o povo, o que eles estão dizendo sobre eu. E quando ele disse ego, ele está referenciando a sua deidade, a palavra de Deus. Por isso eu falei do tetragrama, lá no Sinai, quando Deus se manifesta a Moisés, e Moisés pergunta, quem é o Senhor? Quando o faraó perguntar, quem me enviou, o que eu digo? Aí ele diz, diga faraó, eu sou Yahvé, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, me enviou a vós. Voltando para a mensagem, ou melhor, para o texto, melhor dizendo, para o texto. Jesus então dirige aos discípulos perguntando, ou afirmando, numa pergunta didática, pedagógica, ensinadora, para uma reflexão profunda. O que o povo diz que eu, ego, o que eu, o Todo-Poderoso, o que eu sou. Aí uns olha, uns diz que tu és João Batista, quando o senhor prega assim incisivo. O machado está posto aí, aquela mensagem do capítulo 6, que a multidão estava indo embora com Jesus pregando. Observe que não é quem prega, é a unção para ouvir. Capítulo 6, o próprio Jesus pregava. E no versículo 63 ele diz, a carne para nada aproveita, o Espírito é que vivifica. Aí ele afirma na parte B do versículo, e as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas o povo estava indo embora. Mesmo com Jesus pregando, se não tiver unção para ouvir, não recebe a palavra. Quantos têm unção no ouvido esta noite para ouvir a voz de Deus? Unção para ouvir. Aleluia! Aí Jesus então pergunta a eles o que é que o povo todo diz, olha, um diz que tu és João Batista. Outros diz que tu és, aí eles voltam ao período do século 9 a.C., o período de Acabe, e diz, olha, outros estão dizendo que tu és Elias. Olha o contexto, Acabe, Jezabel, mistura, frieza, apostasia, só uma pincelada. Aí outros dizem que tu és Jeremias, calamidade, porque Jeremias foi no período do cativeiro babilônico, que foi em 3 fases, 606, 597 e 586, a destruição do templo. Jeremias ficou entre o povo, enquanto Ezequiel ficou entre o povo lá no cativeiro, entre o povo no rio Quebar, e Daniel ficou na corte babilônica. E algo interessante, e disseram, e outros profetas, nabis, outros profetas. Ok. Está certo. Então, um acha que eu sou Jeremias, outro acha que eu sou João Batista, outro um profeta. Está bom o ibope. O que eles acham, o povo acha, ok. Aí Jesus entra na parte que eu quero partilhar convosco em detalhes. Mas, ele usa uma preposição.
adversativa. Porém, todavia, vocês, no plural, vós mercês, no particular, você, vós, quem dizeis que eu sou? Eu sou Yahvé, Elohim, Ele é o Senhor, é o nosso Deus. Quem? O povo já disse, agora eu quero ouvir vocês. Quem é Jesus para você, irmão, irmã, obreiros do Senhor? Quem é Jesus para nós? É importante eu conhecê-lo historicamente? Sim. Mas ele quer levar-me a uma dimensão mais profunda. Vai chegar um momento na sua vida, adolescentes, que vão precisar decidir de uma vez por toda ou todas quem é Jesus para você. No primeiro dia na faculdade, primeiro dia, o momento da apresentação, quem é quem? Aquele será o dia. Sou A, B ou C. Em um dado momento, vou ter que dizer quem eu sou espiritualmente. Aí é a hora de eu dizer quem é Jesus para mim. Creio na Bíblia porque creio em profeta, é pouco. Acredito em Deus porque acredito em Jesus, é pouco. Jesus quer saber, não ele como profeta, o que ele é para mim no particular espiritual. E tem mais uma coisa que Jesus queria saber. E ele continua querendo saber de mim. O que é que estão dizendo? E vós, o que diz? O que é que eu estou dizendo de Jesus? Pastor, vai dar vergonha lá na faculdade quando eu tiver que dizer que eu sou crente. Vão dizer que eu sou retrógrado, sou quadrado, sou antissocial. Vão dizer, na hora então que tocar no ponto dos princípios da sexualidade, as questões de ideologia de gênero, e o que é que eu vou dizer? Quem é Jesus para você e o que você vai dizer de Jesus? Eu preciso saber quem Jesus é para mim. Meu amigo do lado, na carteira do lado, da frente, ou pode ser um irmão da igreja, não importa o que ele vai dizer, eu vou escutar. Se ele disser que, olha, eu sou gospel, eu sou evangélico, mas não sou assim extremista, não. Mas Jesus, quem é? Vê Jesus como profeta, os fariseus também via. Vê Jesus como o representante de Deus, o enviado de Deus, os rabinos, os escribas também viam. Jesus queria um pouco mais. E tu, o que dizes que eu sou? Inclusive entre nós crentes, escute bem isso. É tudo maravilhoso, é lindo, é belo. Eu acho muito lindo porque fui adolescente na igreja. Os meus filhos foram adolescentes na igreja. E daqui 10 anos a minha neta será adolescente na igreja, em nome de Jesus. Já está com 2 anos. Assembleana Pentecostal. Naquela época não tinha essa beleza toda. Até eu estou com a camiseta. É lindo demais, é muito bonito. É empolgante. Não, ou era criança ou era jovem. Ou seguração. Só tinha 3 departamentos da igreja, década de 80, 87 para ser mais específico. E a questão é até mesmo entre os amigos. Mas a gente não pode ser extremista. Você vai parecer os velhos, duro, muito extremista. A gente na época tinha muita oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu fui batizado numa vigília. Aleluia. Não que Jesus batize só em vigília. Ele quer batizar com o Espírito Santo aqui nesta noite. Ele quer encher você, adolescente, irmão, irmã. O Espírito do Senhor está aqui. E Ele quer se manifestar na sua vida.
Eu preciso ter minhas convicções. As minhas, pessoais. Vale muito a dos meus amigos, vale muito, vamos apoiar, que maravilha. Como pastor da igreja, eu costumo dizer, como pastor, eu disse que eu ia falar como palestrante, e não como pastor. Mas como pastor da igreja, venha do jeito que você estiver. Eu prefiro você de qualquer jeito, aqui dentro da igreja. Qualquer jeito, sim, aqui dentro. Porque aqui dentro é a marcenaria de Deus. Deus vai lapidar a tua vida. Aqui dentro é a fornalha de Jeová. Ele vai queimar a sua vida. E você vai ficar no ponto. Tudo isso é verdade. Não, meu filho, vamos lá, meu filho. Ok, não, vamos em frente. Tudo isso. Mas preciso te dizer uma coisa. Para subir no arrebatamento, você tem que saber quem é Jesus e tem que dizer para alguém quem ele é. Para ser membro aqui, para cantar no grupo, não é batizado, não é membro, ok. Isso tudo é para ajudar, maravilha, estamos aqui para apoiar. Mas eu estou pregando a palavra agora. Agora é a palavra. Quem é Jesus para você? Quando chegar o momento de você decidir publicamente, quem é Jesus para você? Pastor, mas eu tenho um coração muito puro. Isso é maravilhoso. Parabéns, Deus abençoe. Mas Jesus quer um pouco mais do que coração. Coração sozinho não vale muito. Você imagina quando você estiver a idade, daqui uns 20 anos, pensar em casar? É muito, pastor. Não, um pouquinho menos. Imagina um moço ou uma moça, quando tiver idade, fazer aquela declaração que te ama, de coração. Mas ele faz a mesma declaração para uma outra pessoa, porque o caráter dele não está muito ajustado com Cristo ainda. Como você vai sentir-se? Quando você casa com alguém, você não casa só com o coração. Você não casa com aparência. Escute bem isso, adolescente. Você não casa com a beleza. Você casa com a pessoa íntegra. Que estando usando aliança ou não, vai honrar você diante de Deus em qualquer lugar. Imagina um querido, não, pastor, eu vou me consagrar a minha vida a Deus, eu só vou sair um momentinho, eu tenho uns particulares, afinal de contas não é só espiritual, né, pastor? Você imagina, depois de casado, um dia sua esposa, dizer para você, olha, eu sou fiel a você, mas durante o ano eu vou dar uma saidinha para flertar, brincar de amar, só um dia. Você aceitaria? Jamais! Jamais! Ei! Tu és noiva do Cordeiro. Tu és noiva do Cordeiro. O noivo não aceita a noiva flertar, brincar de amar com o mundo, com o pecado, com as coisas do mundo ímpio e banalizado. Esta igreja é noiva do Cordeiro. Ai, quem é Jesus para você? O que Jesus representa para a minha vida? Vai chegar um momento que vamos ter que tomar uma decisão. Eu aceitei a Jesus com 12 anos de idade, me batizei com 12 anos. E se voltasse, eu faria tudo de novo. Mas quero confessar a vocês, porque em dado momento, vocês passarão por isto. Entre os 12 aos 17, em um dado momento, o desejo de querer conhecer o mundo, o desejo de conhecer um pouco o pastor do outro lado, e depois eu volto. Muitos foram e não voltaram. Todos passam por isso, pastor, com certeza. Com certeza. Vai ter um momento que você vai ficar entre uma encruzilhada, bifurcação ter direita ou esquerda. O lado de Cristo ou o lado do mundo. Pode ser que em um dado momento até pense, sabe? Porque eu pensei, eu vou para o mundo rapidinho, vou só conhecer lá uns, fazer como, sabe quando você pegar lá na roça, a gente foi do interior,
A gente tinha uma portinha, dava banho nela. Basta sair do colo, ela volta para a lama. A gente vai dar uma lameada, depois eu volto para a igreja e vou testemunhar, inclusive, pastor. Eu pensei isso. Mas em um dado momento o Espírito Santo me disse: muitos dos teus amigos, nós éramos em 5, 2 já estão na eternidade sem Deus. Eu nem preciso dizer onde estão. Muitos dos teus amigos foram e não voltaram. Vale a pena servir a Jesus como inteireza. Eu jurei ao Senhor que eu iria dedicar toda a minha adolescência, toda a minha juventude, e agora toda a minha vida de adulto. Comemoramos agora bodas de pérola, 30 anos de casado, de jubileu, 30 anos de ministério. E se Jesus não voltar, eu quero terminar meu fôlego pregando: Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, vale a pena servir a Jesus. Em um dado momento precisamos decidir como discípulo: quem vós dizeis que eu sou? O que é que vocês estão dizendo sobre Jesus? Escute bem isso. Lá na escola, especialmente na escola, na faculdade, meu Deus, o secularismo versus sagrado é um dos maiores desafios da igreja, especialmente na vida do jovem. Pastor, então a gente tem que ficar longe da faculdade? Não, pelo contrário, nós temos aconselhado ao longo desses 30 anos, nossos jovens têm que ter projeto de vida. Escute bem isso. Estou falando para adolescentes: se Jesus não voltar nos próximos anos, vocês serão pastores aqui, serão líderes aqui, serão músicos aqui. Escute bem isso. Em dado momento da decisão de quem é Jesus, tem que declarar, tem que tomar uma decisão pública de quem é Jesus para a sua vida. Quem é Jesus na sua vida? E o que é que você está dizendo? O que está dizendo a respeito do Filho do Homem? O que é que você diz sobre Jesus? Uma coisa interessante. Me acompanha aqui esse raciocínio. É impossível alguém convencer de que a sua mãe ou seu pai não é sua mamãe ou seu papai. Quando você chegar a esse nível com Jesus, é impossível me convencer de que Jesus não é, porque Ele é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, Curis, do grego, e Adon, de onde deriva Adonai, do hebraico. Sabe o que é ser Senhor? Senhor é ser o dono. Ele só é Senhor de quem deixa-se assenhorear-se por Ele. Para Jesus ser o meu Senhor, eu tenho que ser servo. E servo não faz o que quer. Servo faz o que o seu Senhor quer. Servo não se agrada. Servo agrada o seu Senhor. Ai, que você pode dizer primeiro: Jesus é, verbo ser no infinitivo, Jesus é meu Senhor, meu Senhor. Bate no peito assim: Jesus é meu Senhor. Ele é meu Shaddai, Ele é meu Shaddai. Ele manda na minha vida, Ele manda na minha vontade, Ele manda no meu sentimento. Eu posso até ter vontade de pecar porque eu sou humano, mas eu não peco porque Jesus manda na minha vontade. Eu posso ter desejo de humano porque eu sou humano, mas eu não vou porque Jesus é meu Senhor. Ele manda na minha vontade. Indo para a parte final, terceiro momento. Primeiro, Jesus perguntou: quem diz os homens que eu sou? Segundo, e vós? Mas, porém, todavia, vós o que dizeis? O que é que vocês estão dizendo sobre mim? Você pode dizer lá na escola: por que você não faz isto? Por que você não vai? A igreja não deixa? Não. É por causa do pastor? Por causa do líder? Não, não. É porque eu sirvo a Jesus. Não, minha igreja não está aqui. Meu pastor não está aqui. Meu líder não está aqui.
mas Jesus está aqui comigo. Efésios 3,16. Pela fé ele habita no vosso coração. Ele habita no vosso coração. Ele assenhoreia, ele é Senhor. Ele manda. Segundo, ele é primeiro Senhor. Segundo, Salvador. Como Senhor, ele assenhoreia, ele manda, ele domina. Ele é o Todo-Poderoso, eu estou sob a sua autoridade. Como Salvador, eu sou um pecador remido pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós já dizemos, nós já falamos que Jesus é meu Senhor. Agora vamos dizer, ele é meu Salvador. Todas as vezes que o pecado me ronda, todas as vezes que o pecado quer dominar, todas as vezes que o pecado quer dar cilada, eu lembro, eu tenho um Salvador, Jesus Cristo, e Jesus Christos, que é Jesus Cristo, ou seja, Salvador ungido, ele me salva e ele me unge, ele me perdoa e ele me enche do seu Espírito Santo, ele é meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Indo para o terceiro momento, Pedro disse assim, e eles, no versículo 16, respondendo Simão Pedro. Eu disse que a pergunta foi coletiva, vós, a segunda pessoa do plural, mas a resposta foi particular. Aí Pedro, tomando a palavra, disse, tu és, o verbo ser no infinitivo, tu és, primeiro, o Cristo, o Yeshua, tu és o Messias, o prometido Salvador, aleluia. Você acredita, você sente, você se empolga que Jesus é teu Salvador. Tu és o Messias, tu és o Cristo. Aleluia! Aleluia! Nunca deixa perder a empolgação por Jesus. Nunca deixa perder a alma viva. Raiar do hebraico, vida, evitar, avivar, avivamento. Duas coisas extraordinárias. Nunca perca a vida por Jesus. Essa empolgação. É isso que faz ferver a alma. E no casamento, o romantismo. Vocês que um dia, querendo Deus, vão casar. E lute por casar dignamente diante de Deus no altar. Honrando a Deus, honrando a igreja e honrando os pais, a família. E o nome do Senhor seja glorificado. Não pode perder a empolgação. Jesus é maravilhoso. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu guia, minha fortaleza. Jesus é meu tudo. Nele, Atos 17, 28, Paulo pregando em Atenas, ele disse, nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Aleluia! Aí Paulo acrescenta em Romanos 13, dizendo, por ele, são todas as coisas. Ele, quantos pode adorar a ele? Levanta a sua mão a ele, o nome dele, a glória dele, a presença dele. Aí tu diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Então, Jesus, versículo 17, lhe afirmou, primeiro, bem-aventurado és Simão, o nome natural dele, Simão, filho de Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelara, mas o meu Pai que está nos céus. Quando nós confessamos quem é Jesus, a revelação de Deus se manifesta
na nossa vida. Quando você olhar para o amigo, amiga, e dizer a ele: eu sirvo a Jesus. Eu amo a Jesus. Mas vamos, vai ter convite. Vamos, que isso? Você não pode ser crente desse jeito, não. Eu sou amigo de todos, mas eu honro ao meu Cristo. Eu amo a Jesus. Quando Jesus estiver acima de tudo, nesse momento, Jesus disse a Pedro: revelaste o Pai. O Pai. Há uma revelação de Deus. Aí Jesus continua dizendo assim: aí Jesus usa a primeira pessoa dizendo: ego, eu te digo que tu és Pedro. Petros é pedra, parte de uma pedra pequena. Aí quando Jesus disse sobre esta pedra, aí é Petras, que no grego é com substantivo próprio, letra maiúscula, Petras, rocha. Quando Jesus diz: edificarei a minha igreja. Observe que Jesus deixou bem claro: eu te digo que tu, segunda pessoa, és Pedro, e sobre esta. Há três pessoas que falam no verbo: quem fala, a quem fala e de quem fala. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Primeira pessoa estava falando: eu, Jesus, segunda pessoa, te digo que tu és Pedro. E sobre esta é a primeira pessoa. Esta primeira, ele se referia a ele. Esta é a primeira pessoa, essa é a segunda e aquela é a terceira. Então Jesus estava dizendo sobre esta pedra. Mas antes de ele dizer sobre esta pedra, ele diz: tu és Petrus, tu és pedra. O que Jesus estava dizendo? A pedra tem duas importâncias fundamentais: a resistência e a durabilidade. Jesus estava dizendo: tu acabou de revelar meu Pai que tu revelaste. Agora eu vou dizer a você que tu és resistente, tu és duradouro. A tua vida, Pedro, vai ser uma resistência espiritual, porque logo à frente Jesus fala do inferno. Ei, adolescente, tu não és volúvel, tu não és Simão, não é? Porque Simão significa bambu, caniço. Tu não és leviano, tu és firme, tu estás sendo pedras que edificam e está edificada na pedra angular, que é Cristo. A principal pedra é Cristo, mas a tua vida está nele, e por estar nele eu quero profetizar sobre ti: não é qualquer demônio que vai te assediar, porque tu és resistente à tentação da carne, à tentação do mundo, aos desejos sexuais, aos desejos imorais da porneia, a mocheia, tudo que for pecado. Eu profetizo pelo Espírito, pelo poder da palavra. Você vai vencer, adolescente. Levanta a sua cabeça, tu serás herói de Deus, heroína de Deus nesta geração. Sempre tive um propósito comigo desde os meus 12 anos: ou tudo ou nada. Eu quero tudo a Jesus, eu vou servir a Jesus, eu abro mão de qualquer coisa por Jesus, eu rejeito qualquer coisa por Jesus. Até hoje ele tem me sustentado, e ele vai continuar na sua vida te sustentando e te guardando e te protegendo. E o último ponto que eu quero terminar: Jesus disse assim a Pedro, lá no versículo 19, ele termina dizendo, veja só, primeiro ele pergunta, depois ele faz uma pergunta pessoal, depois ele dá uma revelação, e agora ele faz uma promessa. Depois que Pedro fez a revelação, ele disse assim: te darei as chaves do reino dos céus. Se nós fôssemos fazer uma exegese, exagen, significa exegese, sacar do texto. O termo guia, agion, no grego, é o guia. Então eu vou tirar do texto, vou guiar do texto essa expressão. Nós passaríamos aqui algumas horas pensando nisso. Te darei a chave. Eu vou usar só um significado. Chave é direito de acesso. Quem tem a chave da casa do Pai? Os filhos. Jesus disse: te darei a
a chave do reino dos céus. Você vai ter acesso ao reino dos céus. A palavra de Jesus hoje para mim e para ti é: quem é Jesus para você? Ah, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Aí ele está dizendo: te darei a chave, te darei acesso ao reino. A sua vida vai ser cheia do Espírito Santo. A sua vida vai ser de mistério na casa do Pai. Há muitas coisas do reino do Pai e tu tens acesso de Deus. O Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para ministrar na sua vida. Ele quer te dar acesso ao trono, acesso à casa do Pai, acesso ao reino, acesso à riqueza, às riquezas do Espírito. É noite de enchimento do Espírito e eu quero orar nesse momento. Estejam em pé. Aleluia! Saiamos daqui decidido, primeiro, quem é Jesus. Segundo, o que vamos dizer dele. Terceiro, ele está nos dando acesso ao reino. Acesso às coisas espirituais. Escute isto. Escute bem isto. Se eu estivesse pregando numa outra igreja, eu ia virar para trás agora e dizer: pastor, o senhor me dá mais 2 minutos? Mas como eu estou pregando na minha igreja, como disse o pastor Wagner recentemente, então eu mesmo decido. Pastor Wagner disse na nossa manhã de bodas, de cerimônia de bodas: eu quero orar nesta noite para quem quer ter acesso ao reino do Pai. E eu vou chamar esse acesso de batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. A igreja fecha os olhos. Quem quer, vem aqui à frente. Adolescente que quer receber o dom da palavra. O dom da palavra. Adolescente que quer ser pregador, missionário, ministro da palavra, ministro da música, ministro de Deus. Por favor, venha até aqui à frente. É noite de Deus revelar acesso. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo algo muito forte do Espírito Santo. Eu estou sentindo algo muito, muito, muito forte do Espírito Santo. Eu vou convidar a irmã Marisa para vir aqui. Venha comigo, meu amor. Nós vamos orar juntos pelos adolescentes. Eu me lembro a noite que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu preciso dizer 2 coisas aqui. 2 coisas. O meu maior sonho era ser pregador do Evangelho. Eu não sabia que seria pastor. Mas eu tinha um sonho de ser pregador do Evangelho. Ah, como eu achava lindo. Num culto de jovem, presbítero, irmão Ricardo, lá do Rio Bonito. É líder adolescente lá. Estava pregando aquela noite. Ele tinha 16 anos, eu tinha 13 anos. E naquela noite ele pregava Jeremias 18, o vaso na mão do oleiro. E ele dizia: Deus quer te levantar. Eu disse: Deus, é meu dia, é minha vez. É hoje, é hoje. E naquela noite, Deus me deu o dom da palavra. Eu saí dizendo: sou pregador. O senhor nunca pregou, mas eu sou pregador. Deus me deu, eu senti, Deus me deu. Os anos provaram. Eu só estou dizendo isto para ativar sua fé. Dia 16 agora de abril, o pastor Wagner, nosso pastor presidente, esteve aqui, realizando a nossa cerimônia de bodas de prata, 30 anos de casado e jubileu de ministério. 30 anos de ministério. Bodas de pérolas, obrigado, meu amor. E 30 anos de ministério. Tudo começou naquele culto, jovem. Naquele culto. Eu creio tanto que Deus dá palavra. Eu acredito tanto que quem chama é Deus. Quem capacita é Deus. Quem dá dons é Deus. Que eu vou profetizar de olhos abertos. Alguns nesta noite aqui receberão e sairão daqui dizendo: Deus me deu o dom. Deus me deu a chamada. Deus me deu a capacitação. Me candeguei. A igreja levanta as mãos para cá. E eu vou pela última vez insistir a mais algum adolescente que quer receber acesso ao trono, acesso ao trono, acesso às coisas de Deus. Feche os seus olhos comigo. Nós vamos interceder. Eu quero juntamente com a irmã Marisa orar neste momento como pastores, orando pelos filhos espirituais. Feche os seus olhos. E se você sentir desejo de falar línguas estranhas, abre a boca e fala. Se você sentir desejo de cânticos espirituais, você está na casa do Pai. Você vai
vai sentir um calor, vai sentir um sentimento. Alguns não vão sentir, mas vão sair com uma convicção divina, vai entrar na tua alma, vai entrar no teu coração. Oremos, Senhor Deus e Pai, neste momento tão especial, meu Senhor, nós estamos orando por esses adolescentes como pai a filhos, e assim como o Senhor, há 38 anos, o Senhor, em um culto de jovem, me deu o dom da palavra, nos chamou para o ministério. Nesta noite, Senhor, eu acabei de pregar a tua palavra e estou ministrando neste momento o teu Espírito Santo, o teu Espírito Santo, o acesso à chave do reino, o acesso à casa do Pai, o acesso ao tesouro divino, o acesso à dispensa divina dos dons, dos ministérios, das chamadas, das vocações, dos talentos espirituais, das capacitações espirituais, da unção do Espírito. Agora, Senhor, na vida deste adolescente, este moço, esta moça, meu Senhor, que o Senhor tem uma chamada, ele tem um desejo de pregar, ela tem um desejo de pregar, de subir no púlpito e ministrar. Repreendo agora toda timidez, repreendo toda vergonha, toda trêmula no corpo de estar tremendo e temendo, mas que receba ousadia, coragem, intrepidez do Espírito. O Espírito do Senhor está me tocando, o Espírito Santo está me enchendo, o Espírito Santo está me tomando. Receba a chamada de Deus, receba a unção do Espírito, receba a capacitação divina, a autoridade do Espírito Santo. Receba ousadia para expulsar demônio, ousadia para falar de Jesus, ousadia para influenciar e não ser influenciado, ousadia para tuas convicções a respeito de Jesus, ousadia espiritual, acesso ao trono da graça diante do Pai, em nome de Jesus. Amém. Tome posse. Antes de tomar assento, adolescentes, olha para cá, por gentileza. Coloca a mão no seu coração. Diga a Deus, eu recebo o que eu vim buscar. Eu tomo posse, aquele desejo, aquela chamada vai evidenciar na sua vida, doravante, em nome de Jesus. Deus abençoe. Podeis tomar vossos lugares. Volta a palavra à direção da regional.